Bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, dia 18 de maio de 2025, nós vamos começar essa meditação com uma pergunta. O que se há de fazer para a gente conquistar algo? O que faz um atleta, um jogador, para ganhar uma partida de futebol? Então, é preciso sacrifício, é preciso focar alvo, é preciso vencer os obstáculos. É sobre isso que nós vamos refletir nesta manhã. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a bênção e a inspiração através do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Teu nome, abençoe essa meditação. Que haja, meu Deus, a inspiração do Teu Espírito, o fluir do Senhor, para que seja de bênção para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos aí a Bíblia, a Palavra de Deus, em suas mãos para conferir conosco. Nós, nesta meditação, acredito que será um pouco extensa, mas hoje, domingo, todos nós temos tempo suficiente para poder meditar na Palavra de Deus. Licença. Vamos lá, então. O nome do título do assunto é Alguns obstáculos para a conquista à vida eterna. Vamos falar aqui de uma pontuação que já fizemos. Acredito que vai ser breve, mas também pode ser extensivo essa meditação. O povo de Deus recebeu a promessa de possuir a terra que mana leite e mel. Só que antes de a possuir, teria que exterminar os habitantes que haviam lá. Então é isso. Temos que conquistar algo, mas temos que a gente lutar para essa conquista. O povo de Israel saiu do Egito e Deus o provou no deserto e fez promessas de eles habitarem uma terra, porque eles estavam escravos. Saiu sem ter para onde ir, mas Deus o prometeu. Quando nós entregamos a vida, conhecemos a verdade desse Deus e Ele nos instrui, se obedecermos, seremos abençoados, estaremos com Ele, sob os cuidados dEle. Então, assim, se o fizermos, teremos cuidado de Deus. Foi isso que Deus prometeu para o povo de Israel, que se obedecesse, eles habitariam uma terra que mana leite e mel, mas teria que fazer a sua parte. É isso que temos que fazer nós aqui na terra. Temos que suar para ganhar o pão de cada dia. Está escrito isto no livro de Gênesis. Então, o que foi que aconteceu? Eles teriam que exterminar aquelas pessoas que habitavam lá. E essas pessoas, lá na frente, nós vamos falar que, simbolicamente, vai mostrar o significado daquilo que nós temos que lutar para vencer, derrotar esses obstáculos. Vamos ler a respeito disso em Josué, capítulo 6, versículo 17. Antes de ler Josué, capítulo 6, versículo 17, Velho Testamento, se me foge a memória, é o 7º livro do Velho Testamento. Então, o povo saiu do Egito, Deus o livrou, libertou e prometeu uma terra. Simbolicamente, essa terra, espiritualmente, é os céus. Para nós que cremos no Senhor Jesus, na salvação em Deus. E essa salvação
ela é estendida a todos. Deus abre a porta para todos. Agora, nem todos querem entrar pela porta estreita para alcançar a salvação. E aí é onde entra o livre-arbítrio. Deus dá a oportunidade a todos, mas nem todos se submetem aos ensinos de Deus. Continuando, esses habitantes que tentam nos impedir de alcançar as promessas de Deus para nossas vidas, eles hoje podem simbolizar o quê? Vamos falar aqui de 3 coisas que simbolicamente têm tudo a ver em nossos dias. E em seguida iremos concluir essa meditação. Primeira coisas que teria que vencer: os sentimentos. O povo de Israel estava ainda ligado ao passado, aos costumes, aos hábitos que estiveram envolvidos lá atrás no Egito. E o que é que a palavra de Deus fala para nós? Deus usa no apóstolo Paulo, se não me foge a memória, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É isso. Então, temos que se esquecer, deixar as coisas que atrapalham a salvação. Os costumes, os dogmas, as idolatrias do passado, que o povo de Israel caiu nessas idolatrias que se envolveu no passado, no Egito. Então, simbolicamente, o que poderá ser uma causa para nos atrapalhar na salvação das coisas do passado são sentimentos presos ao passado. A gente tem que ter cuidado com os sentimentos que envolvem a vontade própria quando éramos presos pelo pecado. Segunda coisa, simbolicamente, que nós temos que ter cuidado: cobiçar algo que Deus condena, ou seja, que é condenado por Deus. Nós vamos ler aqui agora isso, preste bem atenção nesse detalhe. Aqui é muito importante e é muito sério. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, olha só o que diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo ali estava ensinando ao povo de Deus, na cidade de Corinto: olha, toma cuidado, veja bem o que aconteceu no passado. O povo de Israel, quando saiu do Egito, começou a cobiçar as coisas más que os egípcios, que as outras nações cobiçavam e que idolatravam e que contaminava a fé e afastava de Deus. O apóstolo Paulo diz que tome cuidado para não cobiçar aquilo que Deus não se agrada e que vai se afastar de Deus. Nós vamos ver aqui algo muito importante aqui agora, que sobre a incredulidade. A incredulidade. A incredulidade é quando você não crê e quando você não se submete a obedecer a Deus. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que diz assim, sobre a respeito da incredulidade: a idolatria, a heresia leva à apostasia. Então, aquele povo, eles começaram a dar lugar a ensinos errôneos, a costumes e hábitos
errados. Então, aí o que significa? Vamos falar aqui agora, idolatria. Idolatria, será que é só adorar imagens e adorar cultos pagãos? Não, não. A idolatria é adorar outra pessoa, colocar ela acima de Deus como que ela fosse muito importante. Poderemos citar aqui um líder religioso, você adorar o seu filho ou a sua esposa mais do que a Deus, isso já se torna uma idolatria. Outra coisa, adorar, fazer do dinheiro um Deus. E não é isso que tem acontecido há tempos atrás e nos nossos dias. A palavra de Deus fala bem claro mesmo, no livro de Colossenses, em outros lugares, em outras partes da Bíblia, que a avareza é uma idolatria. Então, o amor ao dinheiro, a avareza, é outro tipo de idolatria. E outra coisa que existia nos deuses pagãos do Egito, no Egito e na cidade dos midianitas. Um Deus que o culto a ele envolvia imoralidades. Outro tipo de idolatria. Então temos que ter cuidado, examinar as escrituras, porque quando a idolatria, quando há heresia, ensinamentos que pessoas ensinam de forma distorcida a palavra de Deus, o que vai levar à heresia? A apostasia. Você vai começar a negar o nome de Deus. E nós temos visto por aí afora o que tem acontecido de heresia por meio de algumas crenças de pessoas religiosas. Vamos citar um exemplo aqui, bem claro. Você pega, por exemplo, vamos colocar isso aqui para que fique bem claro. Pega uma planta e diz assim, coloca essa planta aqui e reza assim, faz oração assim, lê um salmo assim e o mal que está na sua casa vai sair. Aí eu pergunto a você, eu vou focar bem de perto. E aonde é que fica o nome do Senhor Jesus? Que é sobre todo nome e que só no nome de Jesus se encontra a salvação, a cura e o milagre. Aonde é que fica o nome do Senhor Jesus? Pense. Isso é ensino distorcido, heresia, e heresia provoca apostasia. Você vai deixar de crer no nome de Jesus e na palavra para crer em ensino distorcido. Por favor, tenha muito cuidado com isso, porque você pode perder a alma. Muitos no passado, está escrito aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse que pessoas começaram a se apostatar, negaram a fé e perderam a salvação. Não vamos nos aprofundar isso, porque vai tomar muito tempo. Então, tenhamos muito cuidado com o que se ensina aí, por aí afora, no que falam de Deus. Se não tiver aqui na palavra, coadunando com os ensinos de Deus, de Cristo e dos apóstolos, não aceite, porque você poderá estar envolvido numa heresia que vai te provocar apostasia. E que o centro da fé, da salvação e do milagre não é Cristo, é outra coisa diferente. Vamos continuar. Ou seja, temos que ver o que ao nosso derredor, tentando nos enlaçar e nos vencer com suas sutilezas. Então nós temos que ter cuidado ao nosso redor. Há várias maneiras que o diabo pode trabalhar para tentar tirar a nossa salvação e levar a nossa alma para o inferno. Ensinos errados,
laços, armadilha do diabo e outras coisas mais. O diabo é muito sutil. Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, a quem não possa tragar. A salvação da nossa alma é algo muito importante. Temos que guardar, como diz um ditado aí, as 7 chaves. E você consegue guardar a salvação observando conforme está escrito. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aquele que lê, observa e guarda será bem-aventurado, porque aqui depende da nossa salvação. Vamos concluir com essa seguinte palavra: quando se trata de fé e salvação, não podemos brincar. Temos que ter uma postura séria igual Jeú. Jeú era um dos comandantes do exército de Israel. Quando se encontrou com Jezabel, não teve sentimento, matou logo. Está escrito em 2 Reis, capítulo 9, versículo 31, versículo 33. Fecho a Bíblia e aqui falando um pouco sobre não ter sentimento, levar a sério. Jeú entrou na casa ali de Jezabel e ela começou a se maquiar, se embelezar logo. O espírito sedutor é isso. Ele se embeleza logo para tentar atrair consentimento. Mas quando você é uma pessoa da fé, aí você está ligado aqui, ó. O seu sentimento está aqui, na obediência, na seriedade de obedecer. E Jeú não teve isso de sentimento, de ficar olhando para a beleza dela. Foi logo, olhou assim, logo para quem estava do lado dela, assim, fez assim: quem é comigo? Então, desce ela daqui, desse andar, da janela para baixo. E ali exterminou a Jezabel. Temos que exterminar aquilo que poderá atrapalhar a nossa salvação. Tem que ser levado a sério. Levado a sério. Tem que estar aqui, ó, baseado. Tudo que você tem que entender, aprender, tem que estar baseado aqui, ó, na Bíblia Sagrada e levar a sério os ensinos de Deus, de Cristo e dos apóstolos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Ninguém é super-homem, nem Mulher Maravilha, ninguém é poderoso, meu Deus, para vencer o pecado, a guerra contra Satanás e contra nós mesmos e a nossa carne. Mas quando estamos imbuídos, meu Deus, do temor e da obediência à Tua palavra, através do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Ótimo domingo, Deus abençoe e até a próxima, se assim o Deus eterno, o Deus maravilhoso nos permitir para a glória dele.